Bom, para começar esse vídeo, primeiro eu decidi falar sobre uma parte importante do relacionamento humano, mas voltado para uma coisa muito específica do relacionamento homem e mulher. Relacionamento amoroso. Nesse caso do que eu vou falar sobre um assunto específico do relacionamento amoroso, da relação heterossexual de homem e mulher, porque depois tem várias outras nuances em outras modalidades de relacionamento amoroso, mas isso que eu vou falar é específico para o relacionamento homem e mulher heterossexual amoroso na constituição de uma família, coisa que eu jamais falaria em outros momentos. Mas eu tenho visto dia após dia na rotina do consultório casais sofrendo por não saber conduzir a construção de uma família. E só nessa frase que eu falei já tem um significado absurdo já, porque família é construção. Família não é uma coisa que cai no nosso colo ao acaso e por obra do divino almas gêmeas se encontram e tudo dá certo, graças a Deus, e não há problemas e as famílias se formam e os filhos se criam e o relacionamento amadurece e viveram felizes para sempre. Não. Isso até feriria algumas leis naturais do desenvolvimento pessoal, onde a gente cresce na interação com as outras pessoas, incluindo o cônjuge, e no entendimento das diferenças. Então, obviamente que essa coisa utópica não é uma coisa real, ao menos não para os 99,9% das pessoas no universo buscando desenvolvimento pessoal. O relacionamento, portanto, deve ser uma construção. E como toda construção, deve partir do desejo de construir. Toda construção parte do desejo de construir. Esse desejo de construir pode começar de várias formas, pode começar por amor, por paixão, por qualquer outra coisa. Mas o relacionamento humano, familiar, amoroso, de homem e mulher na construção de uma família deve partir do desejo de construir essa relação. Porque se deixar ela simplesmente acontecer ao acaso e se der certo, deu, não dará. Por vários motivos. Um primeiro motivo é que as coisas tendem a dar errado, isso não é um pessimismo, isso é uma regra da aleatoriedade do universo. As coisas tendem a dar errado já que tem muitos fatores que interagem com o relacionamento humano. Então, conflitos sempre vão existir, dificuldades. Então, se a gente for viver um relacionamento para ver se vai dar certo, nunca dará, porque é da natureza do relacionamento que existam conflitos, porque é no conflito que existe o desenvolvimento humano e a vida existe para que a gente se desenvolva enquanto pessoa. Então, a primeira grande parte do que eu precisava falar hoje é que todo relacionamento de sucesso, duradouro e feliz parte de um desejo de construir isso, e não só se juntar e dividir a vida, certo? Mas para que isso possa ir adiante e para que essa construção evolua, algumas coisas precisam acontecer. E aqui é um assunto ultra, mega polêmico até que se faça terapia ou se estude psicologia médica. É isso que eu vou falar agora. 2 minutos e vou sair correndo para falar sobre carboidratos. Vou só sair, vou falar e sair correndo. Isso é uma questão filosófica, é uma questão estudada já desde o estoicismo, filosofia grega, aprofundada na psicologia médica moderna e é um assunto recorrente nas terapias psicanalíticas e etc. Mas como eu vou falar, isso que eu vou falar acompanha a sociedade humana e o relacionamento humano desde muito antes disso, desde sociedades
pré-históricas, com certeza. Tá? Que é o seguinte, homens e mulheres são muito diferentes do ponto de vista biológico, nem se fala, e do ponto de vista cultural, no relacionamento amoroso, também nem se fala. Tanto pela imposição da biologia hormonal, quanto do funcionamento da sociedade como um todo. E aí tem partes que são muito questionáveis e tem outras partes que são menos questionáveis. Certo? Não esqueci o carboidrato. E para que a gente possa construir, então, uma família sólida, a gente precisa assumir papéis. Na construção não tem o engenheiro, o arquiteto, o eletricista? Bom, para que um relacionamento dure, a gente precisa assumir papéis. Aqui dá uma live gigante falando sobre isso, coisa que eu não vou falar, tá? Mas o que precisa ser dito é que assim, ó, a mulher, pelo papel biológico que ela desenvolve na maternidade principalmente, mas fora da maternidade também, a mulher amadurece de uma forma diferente e mais rápida do que o homem, no que diz respeito ao relacionamento amoroso. E o homem amadurece de uma forma mais lenta e menos completa do que a mulher. Por quê? Porque é uma explicação gigante que daí entra a antropologia e a questão do papel do homem na sociedade e tudo mais, mas o que importa falar aqui agora é o seguinte: para um homem aprender a ser homem, e esse é o assunto que eu queria trazer para cá, que eu vou largar e sair correndo para falar sobre carboidrato. Mas o homem, para aprender a ser homem e para aprender a ser pai, precisa que uma coisa aconteça, e essa coisa ela é muito mal compreendida. Muito mal compreendida essa coisa. E numa primeira vista, quando a gente escuta falar isso, a gente estranha muito. Eu mesmo estranhei demais quando eu escutei falar isso que eu vou falar agora. Mas aí entra aquela regra do calma, jovem, que é o seguinte: uma mulher aprende a ser mãe muito mais fácil, aprende a ser esposa muito mais fácil do que um homem aprende a ser homem e aprende a ser pai. Porque um homem não é um homem que paga as contas da casa. Pai não é uma pessoa que paga as contas da casa. Homem é um homem diferente dos outros homens que constrói junto com a mulher um alicerce de um relacionamento amoroso. E isso não é só pagar as contas e nem fazer sexo. É muito mais do que isso. Ser pai é muito mais do que estar ali na hora de dar a comida, de dar um presente, de dar roupa ou garantir o sustento material. O maior sustento que um homem deve para um filho é o sustento psicológico, de ensiná-lo a ser homem e ensiná-lo a ser pai. Só que para um homem poder ensinar um filho a ser homem e ensinar um filho a ser pai, precisa que uma coisa aconteça, e aqui é isso que eu falei, que é uma polêmica muito grande e que muitas mulheres não vão entender num primeiro momento, mas que precisam, com calma, estudar isso para entender num segundo momento. O que um homem precisa para se transformar em homem, aprender a ser homem e aprender a ser pai, é romper com a mãe. E aqui, calmem mães. Calmem mães. Eu vou repetir com calma para a gente ficar bem. Para um homem poder aprender a ser homem, e não só um pagador de contas. Para um homem aprender a ser pai, e não só um pagador de contas, ele precisa romper com a mãe. Calma. É daqui que vem aquelas questões pré-históricas lá, dos ritos de passagem, onde o menininho ali, 13 anos, 12 anos, era abandonado na selva lá, tinha que caçar, matar um leão com 14 anos, imagina, né? Mas por que isso? Esses ritos de passagem pré-históricos, onipresentes em todas as civilizações antigas, demarcam o fim daquele homem como filho. E o nascimento daquele homem, como mantenedor, como sustentador psicológico de uma nova família.
Ele agora não é mais filho. Óbvio que ele ainda é filho, óbvio que ele ainda é filho. Mas não é mais este papel que ele exerce na sociedade. Agora ele vai exercer o papel de homem. O homem que mata o leão, que protege a tribo, que se mata se a mulher estiver em risco, que morre para que a mulher não morra, que morre para que o filho não morra. Esse cara, ele não é mais filho, ele é pai e ele é marido. Enquanto ele for filho, ele não vira homem e nem marido. Eu sei, é complicado para as mães, principalmente para as mães, entenderem que eu sou pai de 3 homens. A minha mulher, a Sabrina, é mãe dos 3 homens. E estes meninos hoje, né, tem 4, 7, 11 anos, estes homens devem desbravar o mundo, nos devolver respeito, mas construir as vidas deles como homens e pais e não mais como filhos. E nós de fora temos que simplesmente olhar, apreciar e seguir sendo pais e mães, dando suporte eventual para este homem que vai dominar o mundo, construir o universo dele e não mais voltar chorando para a mamãe se alguma coisa der errado. Não mais voltar chorando para a mamãe porque brigou com a namorada. Não mais voltar chorando para a mamãe porque o filho está com febre. O que a gente vê hoje é homens com pouca masculinidade. Isso não é depreciativo nem pejorativo. Eu só estou comentando que a sociedade se desenvolveu de uma forma hoje em que o rito de passagem não acontece mais e que as mães são mães de filhos que têm 40, 50 e 60 anos e que ainda são filhos e que constroem suas famílias sobre alicerces muito fracos, onde eles não assumiram assim, ó, esta é a minha família, eu sou o senhor desta família. E tudo o que acontece com ela depende da minha presença enquanto homem. A sociedade não criou mais homens assim. A sociedade criou homens que podem, não tá bom, eu não gostei, eu não sei, sei lá. E aí deixa o filho lá pra avó cuidar, pra mãe cuidar. Porque não aprendeu, não deixou a mãe, não deixou a mãe e não foi viver a vida, tá? Isso é super complexo, é que eu tenho atendido assim, ó, muitos casais em que a vida sexual acabou a vida sexual. Não tem mais a questão do tesão, não tem mais a expressão sexual do casal. Eu tenho atendido muitos casais, homens e mulheres, onde o homem trabalha, nem volta para casa. Hoje atendi, mas tenho atendido direto. Ou chega em casa e segue exercendo as tarefas do profissional, do filho, etc., mas não a do homem. Não a do homem de resolver os assuntos da casa, de ter um relacionamento aberto com a mulher, construir. Não tem mais isso. Acabou. Então fica ali o filho, tá na internet, tá no celular, mas não tem a visão de homem mantenedor, não mantenedor do dinheiro, mas mantenedor da estabilidade física, psicológica do papel de homem. Não tem. O homem e a mulher acabam ficando muito parecidos, ou a mulher assume o papel do homem, que é o que eu mais tenho visto. A mulher dá banho nos filhos e já vê a roupa pro marido ali. Já vê a roupa pro marido tomar banho. Fulano, já dei banho no fulano? Toma o teu banho, já esquentei a comida pro fulano, tá aqui tua comida também. Que isso, eu não sou teu filho? Que, tá louco? Não, vamos fazer esse negócio aqui junto, vamos nós resolvermos as crianças e depois a gente vai comer, depois a gente vai namorar, depois a gente vai falar das contas, mas a gente vai dividir o papel da construção da base familiar com o papel da mãe protetora, que ensina, o papel do pai,
mantenedor, firme, e não uma divisão de papéis igualitários como se prega, ou quando se perde a masculinidade do homem para uma masculinidade da mãe que assume esse papel. Não tem como dar certo. Então, um recado para os homens. Homens, a mamãe tá lá, papai tá lá, e tá tudo bem. O principal que elas fizeram por nós foi lá até a juventude, até a adolescência. Então, homens, feliz Dia das Mães, tudo de bom, a gente fica aqui para ajudar o que precisar, mas tu não é mais um filho, tu é um pai e tu é um marido. Este é o teu papel agora. Assume isso. E entende que o relacionamento homem-mulher só vai dar certo quando tu assumir esse teu papel como marido e não mais como filho. Ah, mas e se tudo der errado? Não pode dar errado. Ah, como assim? Como assim não pode dar errado? Não pode dar errado, tu tem que fazer dar certo. Faz parte do papel do homem e faz parte do papel da mulher fazer esse relacionamento dar certo. Construir esse relacionamento, isso é uma obrigação do homem e da mulher. Construir a educação do filho é uma educação do pai e da mãe. Isso precisa ser construído, isso é construído com clareza de papéis. E o homem que ainda é filhinho da mamãe não tem clareza dos papéis.